Oi pessoal, estou aqui para avisar vocês, já estamos com as nossas palestras presenciais, nossas doutrinárias, sempre com palestrantes convidados, com temas importantes, e a gente espera vocês lá. A gente precisa de contribuições para manter a nossa sede funcionando, precisamos pagar as nossas contas e nesse período tudo fica muito mais difícil. Então a gente conta com você. Um beijo e até daqui a pouco. Boa tarde a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e depois dessa prece, a gente se sinta mais ainda grato e se envolva nessa amorosidade para falar do tema da tarde de hoje, que é sempre bom retomar temas básicos da doutrina espírita, é sempre bom recorrer às obras básicas do Espiritismo para que a gente possa, do básico, estabelecer as bases para compreendermos mais e mais aquilo que será trazido, daí, que vem sendo trazido daí por diante, através dos benfeitores espirituais. O tema nosso, basicamente, está presente em O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 459, que vai iniciar a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, ou pensamentos e ações. Então, como um estudo básico da doutrina espírita, é bom a gente começar do começo. E nossa conversa, na verdade, não vai perpassar por todas as perguntas. Podem ficar tranquilos, embora eu tenha trazido o Livro dos Espíritos. Lá na nossa casa a gente estuda pergunta por pergunta ad eterno. Termina o Livro dos Espíritos e retorna todo sábado. Hoje lá é dia de estudar o Livro dos Espíritos. Por isso que está aí, não é porque eu quis fazer essa batina, não. Mas é bom a gente começar do início, porque a pergunta em si é a pergunta que espíritas e não espíritas, ou simpatizantes do espiritismo, conseguem assimilar, mas também parte desta pergunta muitas compreensões divergentes a respeito da influência dos espíritos em nossas vidas. Kardec vai perguntar aos espíritos se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Conhecemos a resposta, né? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Quem nunca ficou com medo dessa resposta? De ordinário, de comum, na regra, muitas vezes eles vos dirigem. Então, o neófito no Espiritismo poderia pensar, então somos marionetes à disposição dessa espiritualidade, que aqui os Espíritos deixam muito claro que não é nenhuma uma espiritualidade superior nem inferior. São os espíritos desencarnados que influem nas nossas vidas desta maneira. O que a gente não tem de imediato a resposta e que só o estudo do Espiritismo vai nos permitir compreender é que esta influência, de certa maneira, é relativa. Porque em O Livro dos Espíritos também, os Espíritos vão responder a Kardec que não há arrastamento irresistível. E são nos arrastamentos, muitas vezes, que as influências das quais a gente tem medo, a verdade é essa, desencadeiam. É a partir das ditas paixões, dos vícios que nós ainda trazemos em nós, dos comportamentos equivocados, que os espíritos nos influenciam de tal maneira que muitas vezes eles nos dirigem. Como a proposta não é uma proposta de amedrontar, fiquei eu pensando como é que a gente trataria esse tema saindo um pouco do comum. E aí me ocorreu um fato, que eu sei que vocês não consomem esse tipo de produto na internet, mas tem uma palavrinha aqui, eu não vou acertar, Marcos, qual é o vermelho, para não correr o risco de passar antes. Tem uma palavrinha ali que está muito em voga na atualidade. Influem vem de quê? Influência, que nos leva a pensar nos tais influencers. Influencers, bloggers, pessoas, youtubers, que estão aí pela internet divulgando todo o conteúdo que você puder imaginar. Se você não sabe utilizar um parafuso, você vai encontrar no YouTube um vídeo que lhe ensina a utilizar exatamente aquele parafuso. E daí, para as coisas mais complexas, inclusive. Se a gente fosse parar para analisar hoje, quantos expositores espíritas estão produzindo vídeo na internet, falando sobre alguma temática relacionada à doutrina espírita? Talvez tenha a proposta de ser influencer. Eu, particularmente, gosto muito de filme. E quando a gente vira espírita, a gente se torna espírita, a gente começa a ver espiritismo nas minúcias. Eu vejo nos filmes da Marvel, por exemplo. Vai ter gente que não vai identificar, mas a gente consegue observar alguns conceitos não trazidos como na doutrina espírita, mas que sugerem ter um ponto de encontro, um ponto de apoio. Que dirá as novelas? Mas as novelas eu já saí um pouco dessa temática, então eu acabo me enveredando muito pelos filmes. Vez ou outra você encontra um filme que não tem proposta espírita que vai trazer
um conteúdo que diz respeito a gente, né? Que fala de algum conteúdo com o qual a gente já vem, digamos assim, trabalhando dentro da casa espírita, que a proposta espírita muitas vezes coloca como proposta principal, e a gente muitas vezes se vê perdido ou sozinho nessa busca, porque as pessoas que estão ao nosso redor não consomem esse tipo de produto. Mas aí vem o tal do filme, que não tem proposta religiosa, filosófica nenhuma, e toca naquela pessoa. A arte tem, né, esse condão de tocar muitas vezes onde a palavra não alcança, ela sensibiliza. Então a gente vai encontrar diversos influenciadores encarnados na atualidade que vão desencadear mesmo o papel de muitas vezes dirigir os atos, as maneiras de pensar e as decisões das pessoas que consomem os seus conteúdos. Mas como a gente é espírita, tem que ter um vídeo espírita de humor, né? Cadê meu suporte do vídeo? Agora já tá pronto já? Poxa, alto nível aqui, tá vendo? Deixa só o volume. Daniel. Que susto! Uou, tá querendo me matar do coração? De novo? Você já morreu disso algumas vezes. Mas eu não tô aqui para falar da sua morte, não. Tô aqui para falar da sua próxima vida. Caraca, a senhora cismou com isso, né, ô mentora? Eu já falei que eu não posso reencarnar agora, não. Que coisa. Não pode por quê? É porque eu não posso deixar minha tarefa que eu faço aqui para reencarnar agora. A gente já conversou sobre isso, entendeu? Eu tenho um papel relevante aqui nas coisas que eu faço aqui no espiritual, entendeu? Mas eu prometo pra senhora, já falei, quando eu tiver um tempinho na minha agenda, eu vou reencarnar e a senhora vai ficar muito orgulhosa de mim. Agora eu não posso não, porque eu tô aqui fazendo um ensaio aqui do negócio que eu tô num projeto meu. Que tarefas? Você até agora não assumiu nenhum trabalho de verdade. Diz que não aceita ser nada menos do que mentor. Então, é porque na verdade eu tô querendo esperar que chegue o trabalho que seja do meu nível, que eu também não posso pegar qualquer coisa, né? Não vou sair pegando qualquer bico, eu não sou homem de bico. Eu sou um espírito, na minha trajetória, mais pra frente do que pra trás. Mas pode ficar tranquila que eu não quero mais ser mentor não, tá? Ser mentor não dá mais com nada. Obrigada. Não quero ofender a senhora não, a senhora é a minha mentorona do coração, a senhora sabe disso. Não, é porque é o seguinte, ser mentor não tá mais com nada, entendeu? O negócio agora é ser influência. Oi? Influência. Mentor já não influencia mais ninguém, entendeu? Para você influenciar, você tem que ser influência. A palavra mesmo já diz. Influência, influencia. É o mesmo proparoxítona, mesmo radical proparoxítona da palavra. Se eu ficar perdendo meu tempo como mentor, eu não vou conseguir influenciar toda essa multidão de almas que eu quero. Por isso eu quero ser um abnegado trabalhador da seara do TikTok. TikTok? Sim, é a nova febre agora. É essa plataforma que você usa ali vídeos de 15 segundos, 1 minuto para você passar a mensagem, entendeu? É o que a pessoa aguenta ver hoje. Por isso é que o livro dos espíritos tá tão flopado. Flopado? É flopado. Conhece flopado? O verbo flopar? Que é uma coisa que não bomba, entendeu? É isso, porque o livro dos espíritos é muito extenso. Quem é que tem mais de 1 minuto hoje para se dedicar a uma leitura doutrinária? Não tem. Então o que eles tinham de fazer? Dividir o livro dos espíritos em fascículos de vídeos de 15 segundos. Seria um grande sucesso. Para de papo furado, Daniel. Vamos logo para sua programação reencarnatória. Não, peraí. Poxa, logo agora que eu me encontrei, poxa, achei minha vocação. Eu quero ser influência, mentorona. Eu quero influenciar as pessoas, levar as almas para o bem, motivar as pessoas à caridade, sabe? E milhões de pessoas. Eu quero milhões de seguidores, sabe? Dinheiro, recebidinhos, fama, isso tudo é consequência, nem o que eu tô pensando. Daniel, você tá querendo me enrolar. Não, nada a ver. Ó, eu vou te mostrar como é que vai ser esse meu trabalho de mentor TikTok. Que é Mentok, que é o nome que eu criei pra isso. Presta atenção, se liga só. Lá vou eu. Se ligou? Você vê Emmanuel, Joana de Anjos gastando pena ali, escrevendo um monte de coisa, e agora os médios vai ser fácil, vai ser mais psicografia, vai ser tiktokografia. Vai ser só o médio ali. Pronto, tá vendo? Moleza, vai ser Chico Xavier. Acho que até o Emmanuel vai diminuir disciplina para falar disciplina. Um só. Gostou? Achei ótimo. Eu acho que você tem que postar esses vídeos imediatamente. Beleza. Pena que a internet daqui é mental e os aparelhos da Terra ainda não captam. Para você postar, vai ter que reencarnar. Vamos lá, TikTok? Não rola uma transcomunicação instrumental, não? Fibra ótica, espiritual. Gente, parece, né, bobinha a piada, mas diz muito a respeito do momento que nós estamos vivenciando.
Falar de influência é falar também do contingente de informações que nós estamos recebendo na atualidade, independente do conteúdo. Somos bombardeados da hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, seja pela televisão, por essa telinha que a gente agora não vive sem. Tudo nos chega das diversas formas e muitas vezes nos enche de tanta informação ao ponto de nos desgastarmos e perdermos a essência. Perdermos o sentido da busca pelo que é realmente relevante para a gente. O vídeo de 15 segundos ou de 1 minuto, que seja lá do TikTok, é um exemplo claro que se a gente não estiver atento às influências, a gente pode enveredar por este campo. E aí não teremos mais doutrinárias de 50 minutos, porque vai ser muito longa, né? A gente já está acostumado com os vídeos curtos, então vai ser o desafio que o expositor traga 10 perguntas do Livro dos Espíritos materializadas em uma explanação de 10 minutos para atender aos reclames daqueles que chegarão exigindo isso. Alguém vai pensar assim, meu Deus, as crianças da evangelização. Não, tenha calma, né? Assim como o mundo afora nos influencia, os pais também influenciam seus filhos. Nós vivemos, na verdade, numa atmosfera de influência desde o momento da criação. Nós repercutimos na natureza, a natureza repercute em nós. As influências ocultas são despercebidas do mundo espiritual, mas do mundo orgânico também. As bactérias estão por aí, os vírus estão por aí, e nós não mensuramos, né, a nossa aproximação, a nossa suscetibilidade a eles. Então, influência faz parte da dinâmica da vida. Não dá para pensar em como fugir das influências, mas dá para pensar em como filtrar as influências que nos são mais pertinentes. Eu trouxe alguns trechos da fala do espírito Miramês, que está contido na coleção Filosofia Espírita, em que ele vai comentar questões do Livro dos Espíritos. Inclusive, essa obra está disponível na internet. Se você colocar lá Livro dos Espíritos comentado, você vai encontrar um site onde tem a pergunta, o conteúdo da resposta e mais abaixo o comentário de Miramês. Miramês vai dizer a respeito desta pergunta 459 que nós vivemos sob a influência que pedimos pela oração dos sentimentos que nos influenciam também e Deus, sendo todo bondade e amor, nos concede o que buscamos, não importa se bom ou se ruim para nós. As nossas buscas definem as nossas influências. Nos concede o que buscamos, pois somente desta maneira nos educamos. Dá para pensar que nós não seremos influenciados ou que, pensando e trabalhando no bem, estaremos isentos de qualquer tipo de influência? Aí a gente está colocando junto, no mesmo pacote, a espiritualidade benfeitora, que se vale muitas vezes dos recursos, né, que são pequenos que nós oferecemos, mas nesse pequeno eles conseguem nos auxiliar e auxiliar aqueles que nos buscam. Então não dá para pensar em desligar um botão de influência para evitar a intercorrência com os espíritos desencarnados que estão em uma situação menos feliz. A verdade é que na dinâmica evolutiva em que nós nos encontramos, o grande contingente desse fluido no qual nós estamos inseridos é de pensamentos doentes, pensamentos infelizes também. E a espiritualidade benfeitora vem realizando o seu trabalho de esforço, buscando também, dentro do que lhe é possível e do que nós permitimos, influenciar positivamente, de maneira que a gente vá driblando. Não quer dizer que a gente vai sair ileso a isso, porque existe um trabalho que é muito mais nosso do que da espiritualidade. E esse trabalho diz exatamente respeito ao nosso processo de educação, do olhar para dentro e fazer a filtragem, porque no processo da influenciação, para dar aso a uma influência positiva em detrimento de uma outra influência não tão feliz, é preciso que haja o quê? Discernimento. E não se conquista discernimento sem exercitar escolha, sem exercitar esse bom senso, sem exercitar essa autopercepção, de saber o que é seu do que não é, de se afastar dos pensamentos de outras pessoas que dizem, não, se veio desta maneira para você, é uma orientação da espiritualidade. Nenhum espírita pode se valer desses atalhos ou desses jargões. Ele precisa entender que, a priori, é da sua essência, e aí muito feliz, né? A gente vê que a espiritualidade se articula. Na nossa prece inicial, Mireia já foi fazendo a referência à nossa essência, em buscarmos a nossa essência, que em essência é pura, porque deriva de Deus. É nisso que a gente precisa também se concentrar. Muitas vezes a gente se esquece desse detalhe. Né? Nós nos julgamos muitas vezes um emaranhado de pensamentos negativos que tem lá uma luz, né, um vagalume tentando
fazer frente a essa treva, a essa confusão que existe dentro de nós, mas em verdade a nossa essência é feliz. A nossa potência maior é justamente a centelha divina presente em cada um de nós. É ela que nós precisamos alimentar. E para alimentá-la, precisamos fazer o trabalho de redescobri-la. Porque já sabemos, mas já buscamos essa essência. Aí vem o exercício da prece inicial, né? De meditar no sentido de respirar e procurar se aproximar cada vez mais desse ser iluminado que existe em cada um de nós, aguardando que a gente vá dissipando essa onda, né? essa nuvem, digamos assim, de pensamentos, de inseguranças, de sofrimentos, para dar lugar, então, a essa autoiluminação. Mas temos também, entre nós os encarnados, e aí já fazendo menção ao videozinho, um contingente de influências espirituais, de influências muito mais fortes do lado de cá do que do lado de lá. Porque se há um interesse nosso em querer saber a origem de cada pensamento que nos chega, isso fica muito mais difícil quando o pensamento vem do outro, numa conversação. Vem da televisão, vem do noticiário que eu acompanho na internet ou no rádio. Vem de todo esse contingente de convivências que a gente tem, de relações, que nos trazem informações também, que muitas vezes nos bombardeiam de informações negativas, informações infelizes, que a gente se vê sem conseguir se desvencilhar. Ah, não, vou usar Mireia, né? Deixei Mireia lá com os pensamentos dela infelizes e vim para cá. Mas eu me afastei do que foi dito, né? O pensamento foi registrado e ele está, eu costumo dizer lá no ED, está carimbado no fluido cósmico universal em torno de nós. Está aí. Quem vai captar, quem vai dar margem a esses pensamentos, vai ser na base da vigilância, da afinidade que se estabelece e se afasta na medida das nossas buscas. Eu posso me afastar da convivência, mas o pensamento registra. O que me foi dito fica. O médium de psicofonia, por exemplo, sabe exatamente a dificuldade que é isto numa reunião mediúnica. Principalmente quando ele não tem, digamos assim, o espaço mínimo entre o horário da reunião e o horário da saída do trabalho, por exemplo, para se preparar para o trabalho mediúnico. Ele está ali na luta. Essa semana a gente estava falando sobre isso na nossa reunião mediúnica. A luta que a gente tem para manter-se minimamente em vigilância, porque às vezes não dá para sair do trabalho e ir em casa, repousar um pouquinho e ir para a reunião. É direto para a reunião. E aí chega o mais cedo possível na casa espírita para poder aquietar os pensamentos, aquietar a respiração, buscar uma sintonia, né, mais harmoniosa e ir para o trabalho. Mas a bomba de pensamentos que envolve esse irmão nesse trabalho em particular é de encarnados e desencarnados. E aí entra, né, muitas vezes o nosso trabalho de responsabilidade enquanto membros desse grupo. Se nós sabemos desta dificuldade, de quanto isso pode repercutir também no trabalho mediúnico, o silêncio se torna fundamental na chegada. Se a casa goza de espaço físico, né, que permita reservar o trabalho mediúnico em um cômodo e a recepção no outro, maravilha. Quando não se tem isso, o silêncio aí vai fazer o seu papel. E é preciso que o trabalhador dessa cela tenha essa consciência para que ele, silencie a sua fala, os seus pensamentos, busque uma leitura que lhe traga, né, um pensar diferente e vá se preparando para o trabalho para também não provocar o desalinho do outro companheiro, que talvez não teve essa vigília ou esse cuidado quando chegou ao trabalho. Miramês mesmo, no livro Segurança Mediúnica, vai falar sobre isso como uma repercussão, uma desorganização do pensamento, quando ele vai falar sobre o papel do médium na reunião. E que muitas vezes está mais associado à influência do mundo físico. A gente pensa, né, que o médium, em si mesmo no dia do trabalho, ele está ali numa nuvem de influências espirituais. Não. O que mais dificulta ele no seu trabalho, muitas vezes, é essa nossa vida de relação. Por isso, nunca foi tão importante o papel do orar e vigiar. É o que nos salva nesse processo de vigilância. Miramês vai falar ainda o seguinte: existem, igualmente, as sugestões dos encarnados que são bastante fortes, principalmente quando se conversa com eles. As ideias passam para outro cérebro pelos canais do verbo, interferindo na própria vida. Quem nunca se sentiu mal depois de uma conversa com alguém? Se sentir esgotado.
ouviu tanto sofrimento muitas vezes que, ai meu Deus, e agora? Não vejo mais razão para fazer o que eu ia fazer, o dia ficou cinzento de uma hora para outra, aquela alegria que talvez eu tenha despertado, né, ao acordar com aquele sentimento, fulano me absorveu. Me tornei uma esponja nesse momento e fui pego, fui depositário, digamos assim, de todas as energias que aquela pessoa trazia. Nem sempre, nós não somos tão bonzinhos assim. Mas foi a nossa invigilância que permitiu que o verbo provocasse o desalinho em nós nesses momentos. Claro que vão ter aquelas pessoas mais sensíveis que vão, de fato, absorver as energias do outro. A gente sabe que tem isso, né? Que existem essas situações. Mas, em regra, tudo parte da invigilância. E vê se não é o nosso grande problema, a nossa grande dificuldade, a vigilância dos nossos pensamentos, dos contextos em que nos encontramos e como nos prepararmos para esses eventos. E aí eu garanto a vocês, band-aid no umbigo não rola. Com o espírita, então, o espírita que inventar de botar band-aid no umbigo para não pegar energia, né? Merece uns tapinhas ali com o livro dos espíritos na cabeça, porque não é o umbigo a porta. Não é o umbigo a porta. Nosso corpo fluídico está para além do corpo físico. É ele que absorve. Mas só absorve se permitir, né, essas pequenas frestas aí de invigilância que permitem que essas energias se acoplem a nós. É claro que, de acordo com cada crença, cada um acredita da forma que pode se valer para evitar. Mas quando se compreende que é a mente a porta de tudo, vai ficar difícil você olhar para o band-aid da mesma forma, como se não soubesse, né? Você vai assim, olha, o band-aid, eu estou achando que vai resolver o problema, mas e a mim? Como é que está aqui essa casa mental? Está organizada? Né? E muitas vezes são essas atitudes exteriores que provocam afastamentos, rejeições, distanciamentos. Imagine uma casa espírita que todo médium que fosse trabalhar no atendimento fraterno entrasse com, além da máscara, né, da atualidade, um umbigo e evitasse o contato físico com o acolhido, para evitar qualquer tipo de absorção energética. Cadê a caridade? O passe também vai se dar muitas vezes no toque, no abraço de acolhimento que a gente oferece para o outro. E nesse momento, eu estou de braços abertos, sim, mas e o coração? Está cheio de vontade de fazer o bem. Você está sozinho nesse trabalho? Fica aí o questionamento. Vamos para frente. Mas ainda, para justificar a impossibilidade, eu achei interessante trazer essa imagem. Nesse mundo de influência, nós influenciamos também a natureza com os nossos pensamentos. Porque a natureza, como nós entendemos, como sendo só esse ambiente orgânico, né, material em que nós observamos, para nós espíritas já não é mais o bastante. A natureza em si mesma, ela é o todo, nas duas dimensões da vida. E a gente sabe o quanto um ambiente, né, espiritualmente desajustado pode interferir no ambiente físico. Então, nosso dever aqui não é só de trocar com a natureza material os bons recursos, não. Mas nós temos uma responsabilidade com a psicosfera deste planeta. Esse ambiente onde os nossos pensamentos estão aí indo e vindo, né, muitas vezes se estagnando, se acoplando em algum lugar, dando força a sentimentos e sensações infelizes e se ajustando a vontades e interesses de espíritos que ainda não despertaram para essa necessidade de preservar a harmonia do todo. Mas eu não quis nenhum obsessor próximo de mim. Eu não quero, ninguém quer sofrer. Mas o meu pensamento de vingança, o meu ódio, que eu ali cuido como se fosse um animalzinho de estimação, que não abro mão de sentir, porque no dia que eu abrir mão de sentir, eu deixo de ter, né, o poder sobre o outro que eu julgo ser o meu perseguidor, ele eu continuo alimentando. Como é que nesse processo eu não vou me afeiçoar a espíritos que estão também vibrando nesta mesma sintonia? Influência tem a ver sempre com afinidade. Então, eles se aproximam de mim pela afinidade que eu proporciono a eles. E são esses comportamentos que eu digo que estão aqui, mas que já não fazem parte do meu querer sofrer, que me trazem sofrimento. Em O Livro dos Espíritos, uma das perguntas que Kardec vai fazer
aos benfeitores é a respeito do porquê espíritos maus nos perseguem. Porque não gostam da gente? Não. Os espíritos vão dizer a Kardec, porque eles querem que você viva o sofrimento que eles vivem. Porque vivendo o sofrimento que eles vivem, eles próprios não irão identificar possibilidades de felicidade para além daquele sofrimento. Conhecem pessoas que dizem, olha, é melhor você aqui, comigo, indo no bar, bebendo, fazendo, acontecendo, falando mal da vida dos outros, do que você lá no centro, querendo ser bonitinho e perfeitinho. Intencionalmente ou conscientemente, não é essa a resposta que é guardada no coração daquela pessoa. Mas intimamente, inconscientemente, ela não acredita que ela pode ser melhor do que aquilo. Então é preferível ter você na mesma faixa vibratória que ela, nas mesmas buscas, nos mesmos interesses, do que você apresentar um interesse para além daquilo. Você está mostrando para ela indiretamente que ela também pode querer, mas é preciso querer. E esse querer está associado muitas vezes ao interesse de querer estar em paz, querer gozar de bem-estar. E para isso eu vou precisar abrir mão do meu animalzinho de estimação chamado rancor, né, do meu ressentimento, do meu sentimento de me colocar sempre como vítima das circunstâncias, que todos esses aí que eu estou colocando são portas de acesso aos espíritos também que nos obsediam, nos influenciam negativamente. A obsessão é o que, senão a influência num grau mais persistente. Mas o que foi, né, o que é hoje uma influência muito mais doentia, ao ponto de nos levar a um tratamento desobsessivo, foi uma influência sutil no dia a dia. Que eu fui deixando a porta aberta. Eu falo disso, eu me lembro sempre de uma música de Padre Zezinho, acho que é Distração o nome da música, que a cada não vou lembrar, né? Estrofe da música, obrigado, Lícia. A cada estrofe da música, ele vai falando que a tristeza chegou pela fresta que eu deixei. E aí no final ele vai dizendo que agora está feliz, né, porque encontrou Jesus, e Jesus entrou pela fresta que ele deixou quando ele ajudou um irmão, quando ele perdoou, quando ele decidiu amar. Então são essas portas também que se convertem em portas de auxílio da espiritualidade benfeitora a nosso favor. A gente gostaria muito, né, de sair no centro na mesma sintonia que a gente sai quando termina a prece, aquela sensação de bem-estar maravilhosa. Mas continuar com isso já não é dever da casa, é a nossa busca. Mas, Diego, não dá. Não dá 100%, né? Por isso que a gente gosta de estar dentro do centro. Mas dá no limite que nós pudermos insistir nessa tarefa. Porque nenhum discernimento se constrói sem insistência. Né? Sem análise, sem observação, sem estudo, sem conhecimento mínimo para entender o que é que nos acontece. A natureza não pode isolar as mentes da comunicação de uns para os outros, pois isso é vida gerando vidas. Isso é paz gerando paz. Isso é compreensão gerando compreensão. Isso é saber gerando sabedoria. O que devemos fazer é cuidar sempre dos ataques do que for mal e nos afinizar sempre com o bem, no sentido de sermos ajudados pela lei dos afins. Todo e qualquer pensamento, já diria o próprio Evangelho, né? Um pensamento de amor, um ato de amor, cobre uma multidão de pecados. Né? Na mesma proporção, um desejo sincero nosso de fazer o bem ou de sermos melhores conta com o auxílio da espiritualidade. É o que muitas vezes a gente se esquece nas nossas, né, buscas individuais. A assistência para a gente tem que ser ostensiva. Eu tenho que sentir que estou sendo assistido. De que forma eu sinto? Na ausência de problemas? Seria bom, né? Não. Eu sinto na condição de equilíbrio que eu apresento diante das dificuldades. Seria muito bom contarmos com uma atmosfera onde os problemas não existissem, mas já seríamos perfeitos e certamente não estaremos do lado de cá. Mas se existem, é porque fazem parte da nossa necessidade evolutiva. E é isso que Miramês procura dizer ao longo dessas respostas, e quando nos mostra que é impossível progredir sem nos influenciarmos e também influenciarmos ao outro. Hoje, o que julgamos ser
fruto da perseguição doentia de algum espírito em desalinho, que a gente insiste muitas vezes em não querer reconhecer como um irmão de caminhada, como um irmão também, um filho de Deus, mas tão somente como o meu perseguidor, aquele causador dos meus sofrimentos, é parte do processo de cura dele e minha. Porque essa influência é comum aos dois. Tem alguém abrindo a porta e tem alguém entrando e dando espaço para que alguém entre e se mantenha e se estabeleça. Ah, mas eu preciso fechar a minha porta. Você já pensou em considerar mudar a decoração da casa? Oferecer para esse irmão, ao invés de querer afastá-lo, possibilidades para que ele decida afastar-se sozinho. Ah, Diego, você viajou agora. Mas cura de processo obsessivo é isso. Cura de influenciação espiritual é isto. Porque o trabalho de desobsessão pode afastar, mas não desfaz o laço se ambas as partes não trabalharem para. E é isto também que os espíritos dizem a Kardec. Olhe, para que não se estabeleça, é preciso que alguém não queira. Como é que eu me livro dos espíritos que querem me perseguir? Simples. Vibre o oposto que eles querem. Qualquer pensamento ruim ou negativo, afaste. Eu afasto como? Ah, vocês sabem. A prece, né? Se a gente tem dificuldade em outras questões, vá para a prece, que a prece não tem como. Mas é a prece mecânica? Não. É a prece que nasce do coração, da respiração carinhosa, da busca da sua essência, né? Para então caminhar para essa busca do divino e da assistência espiritual. Olha agora a gente abrindo portas para uma influência benfeitora, que pode auxiliar a ele e nos auxilia também. Os espíritos que não insistem é porque já perceberam, olha com Marcos, eu não acho espaço, né, Marcos? Graças a Deus. E se afastam, né? Esse é o nosso dever, gente, diário. Enquanto espíritas, isso se redobra em nível de responsabilidade, porque a gente já entendeu. Não fazer é ato da vontade. Já houve uma escolha. E para essa escolha do não fazer, existe também uma população desencarnada aguardando essa decisão que você está tomando. Muitas vezes desejando e estimulando isso. São dessas influências que a gente precisa se preservar. De onde vêm tais pensamentos? Não importa. Não importa. Mas eles só chegam porque há em você uma sensação, um pensamento ou um sentimento comum. E eu sei que essa muitas vezes é a parte mais difícil que a gente lida no nosso processo de mudança, de autorreforma, porque a gente não admite que a gente é portador de pensamentos ou de sentimentos negativos que atraiam a outros. Mas se junte com seus melhores amigos para falar da vida alheia. E vê se isso não é a mesma lei de afinidade se operando. Não é? Às vezes a gente nem quer, mas alguém chega, não, venha cá, não, você tem que participar dessa conversa. Você luta para não entrar. Quando você entra, você ainda mantém ali os 30 segundos de vigília, depois você já está descendo a ladeira com eles. Gente, é a mesma dinâmica de influência. Ah, eu vou virar as costas agora para essas pessoas? Não. Mas você tem possibilidade de resolver isso. Né? Hoje não posso. Aí é uma mentira até que, nesse nosso estágio evolutivo, é admissível. Evitar determinados contextos que você sabe que vão incorrer, né, em prejuízo para você e para aqueles, mas para você porque aqueles talvez não tenham ainda despertado para isso. Mas você que já entendeu, vai ficar difícil, né, se associar. São situações em que você tem a escolha de não estar. Se você não se garante, e aí mesmo nesses termos, não se garante energeticamente, mentalmente, para estar sem se influenciar. Estar ouvindo a conversa, mas se desligar. Ou até mesmo, quem nunca se viu numa situação como essa, muitas vezes, em velórios, entrar em prece, enquanto você vê que as pessoas ali esqueceram, né, da cerimônia, digamos assim, muitas vezes, e se dedicam a falar da vida alheia. Isso eu sei que aqui vocês não participam disso, mas no interior isso é muito comum. As pessoas vão tomar o cafezinho da sentinela e entram na vida de todo mundo. Ano de política, então, piorou, né? Porque o desencarnado não tem mais importância nenhuma naquele contexto. É o momento que nós podemos fazer esse nosso papel. De, afasta-se, entre em prece, busca um livro, uma mensagem, alguma coisa que lhe tire daquela dinâmica, porque naquele momento, muitas vezes, você é o único recurso que a espiritualidade está contando para auxiliar aquele irmão que está
morto biologicamente, né, organicamente, mas a gente não sabe se já está desencarnado, desvinculado totalmente do corpo físico. E eles continuam a sofrer por não compreenderem, que dirá do que está sendo dito ali ao seu derredor. Então, há que se ter esse pensamento para o espírito, então não tem mais como correr. A gente precisa cultivar a prática da prece nos momentos mais comezinhos da vida, que vai começar da nossa alimentação até o ponto de ônibus ou ônibus cheio, não importa. Em algum contexto, você vai ser convidado, talvez, a modificar o painel mental ali do local onde você está. E essa atitude que a gente julga muitas vezes pequena, por parte só de um de nós, é suficiente, desculpe, é suficiente para o trabalho da espiritualidade ali dissipar essa onda de influenciação tão doentia. Talvez a gente não se livre de alguma situação infeliz, mas com certeza vamos nos comportar muito diferentes, porque mudamos o nosso painel mental, mudamos a nossa vibração naquele momento e contamos com a espiritualidade benfeitora ao nosso redor. Assistindo uma palestra, não vou me lembrar o nome do expositor na internet, ele falava sobre situações do dia a dia que às vezes a gente não se dá a esse trabalho. Quem é que ora para ir no médico? Né? Orar para ir ao médico. Pedir, né, em prece, que olha, estou indo, vou pegar aqui um exemplo, né? Vou hoje para uma sessão que eu vou começar com Mireia. Eu não conheço Mireia. Senhor, olha que Mireia, né, esteja tranquila neste dia, que ela possa me atender com equilíbrio, com discernimento, que a gente possa estabelecer, né, uma troca boa e que eu me sinta à vontade para trazer tudo para ela e a partir daí a gente possa manter a nossa parceria. E aí ele falou da nossa condição, da minha condição em particular, quem é que busca em uma audiência orar pelo juiz do processo? Já fiz muito, não vou mentir não. A audiência trabalhista lá no início da carreira, então, fazia muito, né? Porque a gente não sabia o que a gente ia esperar, mas deve ser uma constante na vida da gente para tudo. Eu estou indo para o SUS ser atendido. Você não sabe de como aquele médico está, aquele profissional está naquele dia, e muitas vezes essa sua atitude de prece modifica a sua postura, o seu tom de voz, ao ponto de ele não te atender no automático que ele muitas vezes estava atendendo aos outros. Mas foi porque ele mudou de uma hora para outra? Não. Você estabeleceu assistência para você e para ele. Porque naquele contexto que ele está também, a influência desorganizada de pensamentos é muito comum, porque eles também não estão habituados a pessoas que apresentem esse tipo de comportamento. Tem pessoas que não querem ver a cara do médico até ele atender bem. No dia que ele atende bem, o médico vira um Deus, né? Mas a gente pode exercitar, nas mínimas coisas da vida, uma postura de prece para tudo. Mas tem garantia, Diego? Se você quer garantia, você já começou errado, não é? A garantia é para que você esteja bem naquilo a que você está se propondo. Se o outro estiver em condições de receber aquele benefício, com toda certeza você notará a diferença disso. A gente ora para os nossos procedimentos, né? Mas já orou para a equipe médica que vai lhe assistir naquele procedimento? Para o dentista, para o mínimo serviço que você necessite. Quem lida com repartição pública então sabe também, né? Que muitas vezes a gente vai conseguir as coisas ao preço da oração. Não é? Tá vendo? A gente vai em busca e pedindo a Deus, Senhor, que hoje a pessoa que me atenda esteja tranquila e bem, o motorista do ônibus e por aí vai. São infinitas as possibilidades nossas de mudar a influência ao nosso redor e a influência no outro também. E são coisas, né, do dia a dia que a gente se esquece. Deixa para orar só no centro, na hora do Evangelho, mas não ora também para a busca desses outros benefícios. Aqui eu já falei. Mas nem tudo é problema. A gente precisa compreender também, né, como a primeira pergunta deixou bem claro, a pergunta 459, que estamos falando de influência dos espíritos. Portanto, em todos os níveis, em todas as condições necessárias, haverá influência, principalmente em relação ao progresso da humanidade. Espíritos estão aí nesse trabalho de sustentação, muitas vezes, né, da atividade intelectual, com todas as dificuldades que o mundo material pode oferecer, mas fustigando encarnados que estão comprometidos com a causa de alavancar o progresso. A gente viu isso recentemente com a questão da vacina e é algo que deve se desaguar para todos os recursos daqui por diante. Mas só houve
porque certamente existiram mentes em busca, com bons sentimentos e uma espiritualidade benfeitora, sustentando e estimulando essas inteligências a alcançarem seus resultados. Isso desde sempre. Para nós, talvez agora, isso fique mais evidente. E nos traga mais a confiança, né, de que nós, apesar de todos os problemas, não estamos sozinhos. Estamos sendo, sim, assistidos pelos benfeitores espirituais em todas as circunstâncias da vida. Com o progresso não seria diferente. Quando a gente pensa em transição planetária, naturalmente vem a ideia de que os problemas se resolverão nesse processo e que a regeneração se apresentará como um momento em que vamos colher frutos saborosos, flores lindas e maravilhosas e que os problemas não existirão. Mas precisará, esse momento novo, da sustentação destes benfeitores espirituais. Há uma comunidade, notadamente a humanidade desencarnada é muito maior do que a encarnada, mas há um contingente importantíssimo de espíritos que estão nos sustentando e dando todo o suporte para a gente atravessar esse momento. É com eles que nós precisamos nos alinhar em pensamentos. A gente vai ver de um tudo daqui para frente. A crueldade vai se alarmando, se tornando evidente, a gente achando que tinham coisas já sendo resolvidas e que não estão. Não. Kardec diz lá também na Gênesis, no final, é preciso que o mal seja visto para que então a gente possa repudiá-lo como um todo. Talvez nesse momento em diante, a gente se depare com mais dor e sofrimento do que a gente estava habituado a ver antigamente. Né? E há pouco tempo atrás, digamos assim. Isso é parte do processo. Justifica? Não. Mas quem pratica, responderá pelos seus atos. A nós que estamos, digamos assim, como espectadores desse processo, nos cabe o suporte desses benfeitores. Quando eu falo em nós nos alinharmos com essa espiritualidade benfeitora, é porque elas também necessitam, não para resolver os problemas, mas para, digamos assim, redistribuir esta vibração aos outros cantos em que o desânimo, a tristeza, que são frutos de influência também, se estabeleceram. Olha a nossa responsabilidade, pequena, né? Mas no limite das nossas possibilidades sempre. Então, essa última semana, em verdade, foi uma semana triste, porque a gente viu situações que a gente não imaginava ainda se concretizar. O que é que a gente faz? Joga tudo para cima e pede para Deus buscar a gente, né? Dá vontade, dá, pela nossa falta de fé. Mas uma doutrina como a doutrina espírita, que nos dá tanto conhecimento a respeito de tudo, que nos preparou em verdade. Talvez a dificuldade foi nossa em compreender e não romantizar. A gente romantizou a transição, né? A gente vê muito isso na atualidade. Vamos desromantizar, vamos trabalhar com a realidade. A realidade é que existem espíritos encarnados e desencarnados vibrando ainda na violência e na crueldade. A gente já sabe como é que isso vai se dar aqui, né? Nosso esforço agora é não sentir tristeza, não sentir revolta. Claro, ficamos desconfortáveis, sim. Não vou dizer que a revolta ou a tristeza não bate, mas nós não podemos deixar essa porta aberta. Esse é o nosso desafio. Não deixar essa porta aberta, porque com ele vem sempre o desânimo. A ideia de que nada vai ser resolvido. E no desânimo, infelizmente, estamos dando combustível para que essas coisas se estabeleçam. Então, o nosso papel aí é de modificar esse padrão. Não estou dizendo que é para a gente não sentir. Nós somos humanos, somos sensíveis ainda e imperfeitos. A gente pode sentir, a gente não pode se manter no sentimento. Veja, ou até nem veja, e eu tenho feito muito isso, não sei vocês. Pela manhã, antigamente eu via o noticiário da manhã, hoje eu já não vejo mesmo. Porque aquilo já me provoca ansiedade ao longo do dia. Então, eu evito ver. Eu não estou me esquecendo da realidade. Porque aquilo vai me chegar de alguma maneira, o que a gente falou aqui há pouco sobre as conversações. Você não precisa nem ver muitas vezes. Alguém que gosta de cultivar essas informações chega perto de você e lhe passa todo o noticiário, não é? Pronto. Eu não vejo, eu já evito. Dali para frente eu me fortaleço para que nesse momento eu também não me deixe contaminar. E aí a gente vai seguindo. Porque a ideia mesmo é essa, gente. Não é superar ainda não, porque talvez a gente não tenha condições para, mas seguir, apesar das dificuldades, com esses recursos que nós já temos, isso vai ser fundamental daqui para frente.
Por que meios, Kardec perguntou aos espíritos na pergunta 469, podemos neutralizar a influência dos espíritos maus? E aí os espíritos respondem. A receita você vê que é pequena, né? Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. Repeleríeis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa a razão por que Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Conhecemos as nossas fraquezas? Todas? Ainda bem, achei que eu estava só nesse processo, já vi que não estou. Teríamos que ter muito papel, né, para colocar escrito tudo aquilo que a gente acha que não tem, mas que na verdade é sempre uma casca de banana na nossa trajetória. Mas precisamos identificá-las. Quando os espíritos apontam a questão do orgulho, é porque de fato para todos é uma das maiores fraquezas. E sobre essas fraquezas, a gente precisa meditar e refletir quais são as atitudes, as circunstâncias, as condições em que nós permitimos que estas fraquezas sejam atingidas. A gente falou do médium há pouco e a gente aprende desde sempre que o remédio do médium é sempre trabalhar contra o orgulho e contra a vaidade. Que todo e qualquer tipo de trabalho em que se projete, se coloque em evidência, orgulho e vaidade precisam estar na linha de frente desse trabalhador para que ele não incorra nas dificuldades. O momento também, a gente falou sobre isso no início, dos tais influencers, e aqui eu não estou criticando, porque se estivesse criticando estava dando, sendo muito hipócrita da minha parte. Nesse período de pandemia, quantos expositores começaram a aparecer nas redes sociais? Em palestras dos centros que já faziam, como a gente é aqui com a CEB, o pessoal também lá no Ceará de Luz. Muita gente apareceu, e isso é relevante para o movimento espírita. Mas é também uma porta para que a vaidade, para que o orgulho seja ali fustigado pelas curtidas, pelas visualizações, pelos comentários, pelas informações que muitas vezes são colocadas ali sem o objetivo de estimular. Mas se aquele irmão ou irmã não estiver consciente disso naquele momento de fraqueza, pode ser a porta de entrada para. Então tenhamos cuidado com os conteúdos que a gente observa, busquemos as nossas fontes de confiança, e sempre que possível, é claro que a gente vai assistir uma palestra e vai gostar do palestrante, é natural que a gente elogie ou faça um comentário feliz àquele palestrante, mas tenhamos sempre em mente, olhe, como eu posso fazer isso de maneira a não estimular a vaidade? Nós estamos ainda em um movimento espírita que endeusa muitas pessoas. E não deveria. Eu sofro, não sei se vocês sofrem, quando eu vejo na TV o líder espírita Divaldo Franco. Não por Divaldo, mas porque a palavra líder traz consigo uma referência religiosa, da qual a gente foge enquanto espírita. Eu tenho uma amiga lá do centro que ela sempre comenta no Twitter, nos jornais, eu fiz assim, olha, quando você tiver oportunidade, coloque lá, olha, Divaldo é um maravilhoso expoente do espiritismo, é realmente uma referência para todo médium, mas em se tratando de espiritismo, lideranças são vistas com reservas. Não estou falando do exercício natural de liderança em um grupo. O que eu me refiro é a referência do espírita reunida em uma pessoa que não conhece o espiritismo como nós devemos conhecer, e nós espíritas também. Porque Divaldo, assim como nós, é um espírito em processo evolutivo. E não desmerecendo o seu trabalho, pelo contrário. Nele a gente se espelha nesse contexto, enquanto médium a gente se espelha nesse contexto, mas não podemos colocar num pedestal, perfeito. Num pedestal, nem mistificar, tornar uma figura mística a figura do médium. Isso não acontece nem na casa espírita, que dirá em relação a um trabalhador que a gente sabe, se o médium não comum, ordinário da casa espírita já sofre com esses arrastamentos, que dirá alguém que tem evidência na televisão, na sociedade, como um todo no mundo. O desafio de Divaldo é muito maior. E às vezes a gente não vê, mas a gente está ali, estimulando. Ô, seu Divaldo, assine aqui um livro, sabe?
São movimentos que nós, mais conscientes da doutrina espírita, precisamos ter mais cuidado, não só com ele, mas com os que virão também, ou os que já estão em evidência no movimento espírita. Então, o momento dos influências é um momento delicado para a gente também, porque a gente já viu não só a influência no campo mental, de desencarnado para encarnado, mas amigos, daqui para frente, de encarnado para encarnado, a gente já está vendo que é um movimento muito grande. Então, a gente precisa estar atento, dentro do que a gente já aprendeu, do que a gente já compreende da proposta espírita, mas tendo sempre em mente que tipo de influência buscar. Qual aquela que mais se coaduna com a minha busca individual enquanto espírito em evolução. Então, buscar o conhecimento através de fontes seguras, de pessoas que estudam a doutrina espírita e que procuram apresentar da forma como tem de ser, dos achismos, dos movimentos internos dentro do próprio espiritismo, de espiritismo disso ou daquilo, reserva. Porque assim como nós, no trabalho que estamos aqui na frente, com todo o nervosismo que for, mas conscientes de que existe uma espiritualidade ali nos sustentando nesse trabalho, existem outros também que estão enveredando por outras propostas que não estão tão casadas com a proposta espírita, que, sobretudo, é uma proposta de regeneração, de transformação, de educação do espírito. Que nós não percamos de vista isto, que a gente possa cada vez mais se atentar para as nossas influências, fazer as devidas distinções, que a gente já sabe fazer sim, e fazendo as devidas distinções, a gente possa fazer as melhores escolhas. Espero ter colaborado com as reflexões de vocês. Devolvo a palavra à nossa querida Mireia. Muita paz para todos.